Olá, Flávia, olá a todos. E você aí de casa já ouviu falar sobre as moedas digitais? Isso mesmo, elas já existem. E para saber um pouco sobre esse assunto, nós viemos aqui na Facar conversar com o professor Márcio Massaro, que vai conceituar para a gente, explicar como que é, como funciona, se é rentável, se tem como investir nessas moedas digitais. Professor, então aproveitando para quem ainda não conhece sobre moedas digitais, como que funciona isso? O que seriam essas moedas digitais? A gente no meio econômico tem até uma interrogação quanto a essas moedas, entre aspas, porque economicamente não são moedas. Se diz moedas digitais, né? Mas assim, uma moeda tem que cumprir determinadas características econômicas para ser chamado de moeda. Um ativo qualquer tem que cumprir algumas características. E essas moedas digitais não cumprem. Então, assim, primeira coisa, não são moedas. São chamadas de... Mas você nunca viu ninguém no supermercado pagando uma conta com uma criptomoeda, né? Que são chamadas, né? Então, assim... o primeiro passo não é exatamente uma moeda, né? Como que funciona, então, esse dinheiro, essa moeda, né? Isso. A gente pode chamar de moeda tranquilamente, só não cumpre as funções de moeda, né? Então, são criptomoedas, né, que são criadas a partir de um movimento digital, de uma troca digital de informações, coisa e tal, e essas criptomoedas se criam através desses movimentos e são comercializáveis entre si. É complicado ainda, porque a gente não tem até agora no meio econômico um paralelo para você descrever exatamente o que é, né, essa criptomoeda. Mas, enfim... tornou-se um meio de investimento até. Fala pra gente, entre essas moedas, né? Vou conceituar assim, que é a mais popular, né? Então, dentre essas moedas digitais, existe alguma que é mais popular? E será que a população já deve ter ouvido falar até, né? É bem conhecida. Qual que é a mais popular? A mais popular, todo mundo já ouviu falar, que é Bitcoin. Né? Isso todo mundo já ouviu. Existe uma dezena de moedas criptografadas, né? Moedas digitais. Lógico, cada uma tem um alcance, coisa. A que mais se sobressai é a Bitcoin, de longe, né? Fatalmente a gente já ouviu falar de um amigo ou um conhecido que tem acesso a essas moedas e que faz investimento através dessas moedas, mas assim, tudo muito do ponto de vista econômico, físico. A economia ainda tem muito dessa coisa física. Você tem que pegar na mão para acreditar, né? A moeda tem que ter um lastro, tem que ter alguma coisa por trás. Por exemplo, a nossa moeda, o real, o dólar, o iene, as moedas que nós conhecemos, física, elas têm por trás uma garantia. Que garantia que é? Um produto. Elas só são criadas porque por trás delas existe um produto. Então você tem um direito de compra. Quando você tem R$10 no bolso, o que você tem na verdade são R$10 em produto. Aquele papel só está fazendo o meio de troca entre a moeda que você tem e o produto que você quer, né? E a Bitcoin? E a moeda digital? Né? A Bitcoin é uma delas. E a moeda digital? O que tem por trás? Sustentando o valor dela, né? Não tem, ela é digital, você não consegue pegar. Mas ainda, né, que ainda não tenha esse valor, como você disse, físico, e não tenha essa segurança, essa estabilidade, né, o pessoal investiu muito, né, porque ela foi muito rentável. Por que aconteceu isso? Por que tanta gente, principalmente novos investidores, os jovens, né, e até hoje em dia tem muita gente procurando comprar e entrar, saber mais informação sobre essas moedas digitais para fazer investimento. Por que isso acontece? A história da Bitcoin ela não é nova. Ela é nova aqui para nós, mas existe já nos Estados Unidos há um bom tanto de tempo, e a partir do momento que caiu na graça da população digital também, vamos dizer assim, a procura por ela cresceu bastante, né? E a oferta não na mesma proporção. Então, como qualquer outro ativo, ainda que sendo digital, o preço dela disparou, né? Então, quem comprou nesse movimento de disparada do preço teve uma rentabilidade fantástica,
né? Agora, já existem pessoas nessa curta história de tempo desse boom que deu da moeda, já existem pessoas que perderam muito dinheiro com ela. Que comprou quando estava lá em cima e ela de repente despencou a cotação dela, né? Então, ainda não se tem na teoria econômica nada para você falar assim, amanhã a cotação dela vai estar mais cara por causa disso, daquilo. Ou então amanhã a cotação dessa moeda vai estar mais barata, então deixa para comprar amanhã. Não tem nada. Se o próprio humor da moeda, que é da moeda normal que a gente fala, né, já é instável, imagina de uma moeda digital que ainda não é reconhecida. Realmente oscila muito essa questão de rentabilidade. Demais. Então, assim, é puro achismo quando se entra para jogar com isso, né? Lógico, a pessoa que está lá mais tempo trabalhando com essa moeda tem já alguns registros, alguns parâmetros que pode se dizer assim, amanhã tem possibilidade de subir. Mas é muito, muito instável, muito inseguro, né? Acho assim, ainda não é um meio popular para a gente falar de investimento. Invista aí que você vai ganhar dinheiro. Não, muito cuidado. Primeiro, não é um lugar para amador, né? Tem que ter pelo menos uma convivênciazinha ali dentro. Não dá para, amanhã, hoje eu acordei de bom humor, vou investir em Bitcoin. Não, pera lá. Vamos devagar, né? Então precisa se inteirar um pouquinho mais do assunto. Ainda tudo é muito novo, ainda tem pouca coisa escrita sobre, para depois entrar com os dois pés. Mas você, enquanto economista, né, você meio que já deu a sua opinião, mas quero perguntar, o que você acha? Cada vez mais o mundo está digital. Você acha que isso pode acontecer? Que futuramente essas moedas vão ser reconhecidas e vão ter aí uma estabilidade e até um estudo, né, econômico aí sobre elas? Eu acho que sim. É um caminho sem volta. O caminho digital é um caminho sem volta, né? A gente entrou para realmente se afundar cada vez mais nele, né? Eu penso que para essas moedas se tornarem tão comum quanto as outras moedas que nós já conhecemos, vai uma geração inteira. Então vão-se 20 anos aí nesse processo, né? Isso é um achismo, hein? Né? Isso é uma opinião própria de quem só conhece um lado praticamente da coisa, que é o lado físico, né? Que é as moedas que nós já conhecemos. Acho pouco provável que isso se torne da noite para o dia tão popular quanto a nossa moeda normal, né? Por enquanto é assim, muito cuidado, existe muita especulação em cima, existe uma instabilidade bastante grande do valor dela, né? E por enquanto né, as moedas digitais, elas não detêm as características necessárias para serem chamadas de moeda, né? Elas não cumprem essas características. Elas ainda não são meios de troca, em alguns momentos específicos sim, né? Você consegue fazer negócios, mas é muito, muito, muito específico, muito raro, né? Ela precisaria ter uma aceitação geral para ser chamada efetivamente de moeda. Por enquanto, é alguma coisa que a gente precisa acompanhar, aprender, mas eu não tenho dúvida que o caminho vai ser esse daí.